hora do nosso programa Viagens com Conhecimento, recheado de informações para você montar um roteiro de viagem especial. Eu sou o Vitor. E eu sou a Loiva. E nosso destino de hoje é a Alemanha, um país maravilhoso com muitos segredos a serem desvendados. Logo após a Segunda Guerra Mundial, ninguém acreditaria que a Alemanha seria hoje a maior potência econômica da Europa. A queda do Muro de Berlim, em 1989, abriu uma nova era que permitiu à Alemanha chegar ao que é hoje. Um país riquíssimo em história, cultura e tecnologia. Fique com a gente, porque vamos trazer 4 cidades e mais o Vale do Rio Reno para apresentarmos a você no programa de hoje. A capital alemã tem características marcantes e é o palco de alguns dos principais fatos históricos que afetaram a história global, especialmente a partir do século XX. Berlim é considerada uma das cidades mais modernas e sofisticadas do mundo. A quantidade de atrações para se conhecer é enorme, então o ideal é ficar pelo menos uns 4 dias por lá. O principal ponto turístico de Berlim é, sem dúvida, o Portão de Brandemburgo, que é o símbolo mais importante da cidade. É um dos monumentos mais importantes da Alemanha, além de ser uma obra-prima da arquitetura. Nessa região central da cidade se encontram outros pontos muito interessantes para conhecer, como a imponente Catedral de Berlim, que é a maior igreja protestante da Alemanha. Também se encontra a parte preservada do Muro de Berlim, que se tornou um monumento histórico mundial. Não pela beleza, mas vale a pena conhecer porque retrata um importante trecho da história. E falando em história, quem aprecia os museus não pode deixar de visitar a Ilha dos Museus. Um local muito bonito. Nela você vai encontrar diversos museus, além da antiga Galeria Nacional. Também vale muito visitar um local impactante, o Memorial do Holocausto. Foi idealizado justamente para causar um certo desconforto. Possui uma área de mais de 18 mil metros quadrados e mais de 2 mil blocos de concreto preto, dispostos como lápides. A Potsdamer Platz, que fica a cerca de 1 quilômetro do Portão de Brandemburgo, é uma praça com prédios super modernos, um dos locais mais movimentados e visitados de Berlim. Além de ser uma das principais atrações da cidade, a Potsdamer Platz oferece muitas opções de lazer. Imperdível! Por fim, outra atração é o Palácio de Reichstag, que abriga o parlamento alemão. Como você pode ver, Berlim tem tudo o que se espera de uma grande metrópole, com uma personalidade e um charme imbatível. Colônia é uma cidade alegre e multicultural, considerada a mais brasileira das cidades alemãs, desde a Copa do Mundo da Alemanha em 2006. Isso não somente pela maior quantidade de brasileiros em uma cidade alemã, como também pelo seu carnaval, o maior do país. A principal atração turística da cidade é a Catedral de Colônia, uma construção gigantesca no estilo gótico, com 157 metros de altura. Demorou 630 anos para ser construída, sendo finalizada em 1880. É considerada Patrimônio Mundial da Unesco. Ao lado da catedral está o Museu Romano-Germânico. A cidade, aliás, leva esse nome por ter sido colônia romana. E neste museu estão muitos achados arqueológicos da época colonial. O Rio Reno é também uma atração da cidade e vamos dedicar um tópico só para ele no programa de hoje, porque ele é realmente valioso. Mas para antecipar, a visão que se tem ao chegar em Colônia, de carro ou ônibus, é a bela composição entre o rio, a catedral e a ponte Hohenzollern,
a Ponte dos Amantes ou Ponte dos Cadeados. Assim como acontecia em Paris, os casais apaixonados fixam cadeados com juras de amor. Colônia está numa posição estratégica para a malha ferroviária do país. E isso garante acesso fácil a várias outras cidades alemãs e importantes capitais europeias, como Bruxelas na Bélgica, Amsterdã na Holanda ou Paris na França. Sem dúvida, esse é um lugar que merece estar em seu roteiro. Sugerimos uma estadia de no mínimo 2 dias. Vale a pena você conferir os castelos medievais, museus famosos, vinhedos, cruzeiros românticos pelo Reno. E além das atrações, lá você vai encontrar inúmeras opções para comer e beber bem. Muita gente ainda vê Frankfurt apenas como um ponto de chegadas e partidas na Europa. Essa ideia equivocada se deve à excelente posição geográfica da cidade, grande centro financeiro na Europa. Um hub que recebe voos diretos das mais diversas partes do mundo, inclusive do Brasil. Na verdade, a maior cidade do estado de Hesse, a 5ª maior da Alemanha. É um centro turístico que merece ser explorado por viajantes que buscam conhecimento e ótimas opções de passeios. Uma verdadeira cidade cosmopolita, onde quase 1/3 dos moradores são estrangeiros. Tem um misto de prédios históricos e arranha-céus, ou seja, um local repleto de contrastes interessantíssimos. A bela ponte de ferro sobre o rio Main oferece uma vista espetacular do centro de Frankfurt, chamado carinhosamente de Manhattan, um trocadilho que usa o nome do rio Main e o famoso bairro de Nova York. A ponte é só para pedestres, então você pode caminhar tranquilamente enquanto faz suas fotos. A Hemmerberg é a praça mais central e mais bonita de Frankfurt. Você sabia que ela é usada para reuniões políticas desde 1405? Aliás, a praça tira o seu nome do imponente prédio da prefeitura, conhecido como Hemmer, que tem mais de 600 anos. Nessa região, você vai encontrar construções do século XI. A cidade de Frankfurt é recheada de monumentos e prédios históricos, fazendo um belíssimo contraste com a arquitetura supermoderna. Você não vai se arrepender de incluí-la em seu roteiro pela Alemanha. A cidade mais romântica da Alemanha. Heidelberg parece ter saído das páginas de um livro antigo. Está situada às margens do rio Neckar, ao longo de um vale coberto por generosa vegetação. É verdade, Loiva. A primeira impressão que se tem é de completa harmonia entre natureza e arquitetura. Com um centro histórico bem preservado, Heidelberg ainda conta com um dos castelos mais interessantes dessa região da Alemanha. É possível conhecer seus principais pontos turísticos fazendo um bate-volta de Frankfurt, mas para quem curte um estilo mais tranquilo de viagem, vale a pena dormir pelo menos uma noite na cidade. Desde o ano 1300, a cidade é considerada origem da ciência, filosofia e cultura germânicas. Goethe, o grande poeta e escritor alemão, adorava Heidelberg e passou grande parte de sua vida por lá. A cidade permanece sendo um importantíssimo centro educacional. Aqui estão diversas faculdades de filosofia, medicina e matemática. Pelas ruas de Heidelberg, você vê muitos jovens estudantes vindo de várias partes do mundo. De fato, um lugar inesquecível e uma cidade que não pode faltar em sua viagem. O Rio Reno é o mais importante da Alemanha e um dos mais importantes da Europa. Com 1.233 quilômetros de extensão, nasce nos Alpes Suíços e deságua no Mar do Norte. Esse magnífico rio também merece destaque em nosso roteiro de hoje. A Alemanha
tem tradições muito antigas de ocultismo e lendas mitológicas. E o Vale do Reno é onde esses mistérios são facilmente percebidos para o turista mais perspicaz. As valquírias compõem a mitologia dos povos nórdicos e germânicos que habitavam a região norte da Europa. Essas guerreiras amazonas inspiraram escritores, poetas e compositores ao longo dos séculos. Um grande exemplo é a ópera As Valquírias, de Richard Wagner. Ao cruzar a Floresta das Valquírias em direção a Koblenz, cidadezinha às margens do Reno, a memória das Valquírias é muito presente, nos levando a uma grande viagem na imaginação. Não é difícil idealizar a imagem das guerreiras cavalgando entre as árvores da floresta. A região do Rio Reno, onde são produzidos os melhores vinhos alemães, pode ser visitada de barco, em cruzeiros fluviais, como o que fizemos saindo de Koblenz. É uma experiência inesquecível. Outra lenda muito presente no Rio Reno é a da sereia Lorelai, que ficava sentada às margens do rio, penteando seus longos cabelos dourados. Sua beleza e seu canto encantavam navegantes que, hipnotizados, acabavam naufragando. Há inclusive uma estátua em sua homenagem nas margens do Reno. Para fechar a história sobre mitologia nórdica, temos o Anel do Nibelungo, que também inspirou a obra de Richard Wagner. Além disso, serviu de modelo para uma das mais famosas séries da história do cinema, O Senhor dos Anéis. A Alemanha tem uma marca importantíssima no continente europeu. Repleta de contrastes, mescla o medieval com o moderno, a música clássica com o pop e o techno, vilarejos típicos com grandes metrópoles. E como se isso tudo não bastasse, traz ainda ótimas oportunidades para uma imersão na história e nas informações hoje chamadas de ocultismo, mas que para nós reservam dados muito especiais àqueles viajantes que estão em busca de mais conhecimentos. Então guarde essa dica e não deixe de conferir. Até o nosso próximo encontro. Tchau!